E agora, em diferido, dessa Europa inteira, mas em bom português, deixamos aqui aquilo que de mais entusiasmante aconteceu à direita em Portugal, desde que o Passos Coelho rapou o cabelo. Senhoras e senhores, o episódio desta semana do podcast Linhas Direitas. Olá, estimados ouvintes e caros telespectadores, sejam bem-vindos a mais um episódio de Linhas Direitas. Estamos a gravar hoje, dia 8 de maio de 2025, 10 dias do ato eleitoral que decidirá quem irá formar o próximo governo. Assistimos nos últimos dias aos debates entre todos, depois dos duelos mano a mano das últimas semanas, havendo ainda paciência para os debates. Houve o debate dos chamados grandes e o debate dos chamados pequeninos, todos na RTP. Houve depois também o debate da rádio e finalmente os debates acabaram, e eu passaria já aqui a palavra para o Nuno para, se calhar, primeiro para responder a esta pergunta e depois para dizer, como é sacanagem, tudo aquilo que lhe apetecer. Que é se sentiste alguma diferença entre o debate dos grandes e o debate dos pequeninos. Bem, antes de mais, olá a vocês, olá aos nossos ouvintes. Não assim tão grande. Eu acho que isso é bastante notório. Não forçosamente. Acho que há aqui uma equiparação entre o nível do debate da Liga dos Últimos e da Liga dos Primeiros, que estão na Assembleia da República, com uma espécie de nivelação, onde o nível dos últimos está a subir. Não teve tantas personagens caricatas quanto aquelas que estamos habituados a ver, mas o nível dos primeiros está a baixar. E, portanto, o caricato está também muito presente nestas personagens que representam os partidos mais votados. Eu vi o debate dos pequenos partidos, aliás, é o debate que eu gosto mais de ver, porque é aquele que pode dar ou não alguma esperança, porque, quer dizer, quando tu chegas a um ponto de descrença, no cardápio, não é, daquilo que é apresentado, depois quando tu dizes, mas olha que há aqui tens os pratos do dia, não gostas, mas tens ali um outro menu, então deixa lá ver, pode ser que aqui haja alguma coisa. E portanto eu gosto dessa vivacidade, e também acho positivo que a RTP faça este debate. Acho que, aliás, não só é positivo, como deveriam ter mais tempo de antena, os pequenos partidos, até porque quanto mais tempo de antena tiverem, também mais traquejo e capacidade de passar a sua mensagem têm. E alguns têm, de facto, coisas para dizer, e bem estruturadas, outros não tanto. Mas a democracia e a representação dos cidadãos e a representação da cidadania é isto. Eu sinceramente admiro-me até que não haja mais partidos e mais. Isso tem a ver, quer dizer, com um sistema relativamente fechado que nós temos. E depois, quando temos só. Quantos é que são agora que têm a representação parlamentar? São o quê? 5 partidos? Quer dizer. É perfeitamente normal em sistemas parlamentares que haja muito mais partidos com representação parlamentar. Eu acho que são para aí uns 8. Não, o quê? Então, o CDS, Bloco de PSD, Esquerda, PCP, PAN. Começas pela esquerda, tu. Começo pelos piores. Bloco de Esquerda, PCP, Livre, Bloco de Esquerda, PCP, Livre, PAN, PS, PSD, CDS, IL, Chega. São 9.
é verdade, já são bastantes, mas está a melhorar, então. Mas até há bem pouco tempo não era esse o caso. E eu acho que tem sido positivo este aparecimento destes novos partidos e tem estado aqui um bocadinho a reconfigurar o panorama político, oferecendo alternativas aos portugueses. E a verdade é que a abstenção diminuiu. Nós falamos aqui muito sobre as consequências políticas, como o Chega foi buscar votos à abstenção, mas a verdade é que o Chega foi buscar votos à abstenção porque foi suprir uma necessidade que o mercado eleitoral, que a oferta do mercado eleitoral em Portugal não estava a providenciar. E, portanto, o mercado entre a oferta e da procura, se funcionasse plenamente, as pessoas votavam mais e havia maior representação. Mas, de qualquer maneira, ainda assim, a verdade é que o panorama português é o Chega de um lado com o seu partido um bocadinho unipessoal, a verdade que vai responder a esse anseio dos portugueses, mas quanto a mim, enquanto resposta, e mesmo a oposição, há um conjunto de temas que por simplesmente não tocam, portanto que a mim não me entusiasma particularmente, não me parece que seja uma grande novidade ao fim destes poucos anos. Acho que caiu no erro de andar basicamente a oferecer tudo a toda a gente, como outros. O CDS desapareceu, portanto faz parte da AD, já praticamente nem conta. A IEL fez uma coisa extraordinária, que foi dizer que basicamente está ali para governar com a AD. Portanto, é pôr-se numa posição de que, basicamente, quer dizer, para que é que serve votar na IEL? Já parece que há aqui uma pré-coligação anunciada. Isto se tiverem força para o fazer. Depois temos, obviamente, o Partido Socialista e o LIVRE e o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista, quer dizer, que se vão desagregando um bocadinho, o LIVRE a substituir a extrema-esquerda e um PS que está num caminho também perigoso, enfim, de alguma descaracterização daquilo que era o seu partido tradicional. Mas são partidos que a mim tradicionalmente não me interessam. Pronto, e portanto, olho para os pequenos partidos como, deixa-me lá ver qual é que é a novidade que aqui pode vir. E eu acho que quem teve a ver aquele debate pode ter ganho ali 3 ou 4 possibilidades onde votar. Para os europeístas, o partido Volt parece-me um tipo que só diz coisas com as quais me arrepiam a pele. Mas é ideologicamente um partido definido. É um partido europeísta, portanto quer basicamente entregar o resto da pouca soberania que Portugal tem a Bruxelas, está satisfeito com tudo aquilo que vem de Bruxelas. Aliás, é um partido europeu que tem vários eurodeputados e, portanto, é um partido que existe para lá de Portugal, existe de Bruxelas para Portugal, com um conjunto de propostas que todas elas andam um bocadinho à volta daquela, não vou dizer ideologia von der Leyen, mas é um bocadinho esta agenda que está ali nos genes daquele partido. Até um partido da bolha a bruxelense, portanto, quem gosta disso pode votar, tem essa alternativa aí, dissolver a soberania nacional e entregar isto de vez a um partido europeu. A nova-direita surpreendeu-me por não ter apresentado a Ossanda Liber, portanto, a tentar mostrar que, ao contrário do Chega, é um partido com vários quadros, e portanto depois uma pessoa que eu não conhecia, que nunca tinha visto, e que falou e defendeu as suas ideias, e quanto a mim, com bastante articulação, correndo apenas, quanto a mim, um bocadinho o problema de que aquele espaço está de facto muito concorrido, porque a IEL já deixou de ser woke, segundo dizem, para quem quer acreditar nisso. O Chega é conservador, o CDS é conservador, o próprio PSD está carregado de gente que pode ser considerado um bocadinho conservador, há o ADN também, há o PPM, quer dizer, o que é que a nova-direita vem trazer diferente de todos os outros? Não se percebeu muito bem, mas a pessoa falou... Júlio, salvo erro, agora falha o apelido dele, devia ter anotado, mas falou muitíssimo bem, acho que representou muito bem o partido. E depois, mais 2 ou 3 vozes de dissensão, e eu vou deixar para o fim, obviamente, o melhor, não é o MRPP,
mas a Joana Amaral Dias, que de facto acho que faz a diferença naquele registro, claramente. O ADN e a Joana em particular, que já esteve aqui no nosso programa, tem feito uma campanha de grande oposição antissistémica e de protesto e etc. E, portanto, muito mais em linha com um partido de verdadeiro protesto do que propriamente o Chega, que parece um bocadinho acomodado do alto da cátedra dos seus 50 deputados, e que depois vem trazer um conjunto de ideias e de denúncia que ela tem feito ao longo da campanha, e que fez também nesse debate, desde a questão orçamental, dos 13 mil milhões de euros em despesas que não são discriminadas, quer dizer, eu não digo que seja tudo desbanjado, mas quer dizer, grande parte deste dinheiro, quer dizer, no mínimo tem que ser acautelado e tem que se saber para onde é que vai. Não é aceitável que num orçamento que é aprovado e negociado na Assembleia da República, e que nem o Chega, nem o Partido Socialista, que foram aqueles que se andaram mais ou menos a negociar com a AD medidas a medidas a possibilidade do orçamento, nenhum deles denuncie que a rúbrica, a segunda maior rúbrica a seguir à saúde, de 13 mil milhões de euros, são as despesas não discriminadas. Isso não é aceitável. E eu não vou entrar no argumento que a Joana Amaral Dias utiliza, de que aquilo é tudo dinheiro, é tudo para os amigos, é tudo não sei o quê. Não acredito que seja. Uma parte há de ser desperdício. Com certeza que tudo aquilo que não deve, que quem está no poder não quer que seja visto, estará nessa rúbrica, mas muita coisa também é incompetência. Eu não percebo como é que isto passa na Assembleia da República, e acho que seja curioso que seja um partido que não está na Assembleia da República que levanta esta lebre, e tem levantado esta lebre durante a sua campanha. E, portanto, eu acho que esse aspecto, só por aí, saiu francamente bem. Termino dizendo que sim, que acho que a Assembleia da República enriqueceria com a presença da Joana Amaral Dias, e principalmente a mim, penso dessa maneira, porque há um conjunto de questões que eu tenho falado aqui abundantemente, que são questões estruturantes daquilo que eu chamo a nova direita, não só europeia, mas americana também, e que não vou entrar agora por aí, não vou gastar mais tempo, mas como denunciar a fraude climática, a grande ageneirada que é a política energética da União Europeia. Havia as questões de género também, que agora estão um bocadinho mais amainadas, mas que também tem sido uma bandeira da Joana. E de facto a ideia de que esta espécie de crivo de denúncia faz falta na Assembleia da República, e portanto, por exemplo, a propósito da questão do apagão, o dinheiro digital é outro tema que também é importante, a luta pelos direitos, liberdades e garantias das pessoas contra aquilo que tem sido a agenda de Bruxelas, e portanto, eu termino aqui. Eu acho que nós na vida temos dois posicionamentos, basicamente, quer dizer, ou temos um posicionamento em que quer estar numa posição em que se pode fazer, desenvolver e acontecer uma determinada agenda, ou então se tu não encontras alguém que tu reconheças com a capacidade para implementar a agenda que tu entendes que deve ser implementada, se calhar concentras-te em 3 ou 4 temas que para ti são importantes. E este é o meu caso. O meu caso é este, e portanto aquilo que me separa da AD, na qual eu votei nas últimas eleições e na qual eu não vou votar nestas próximas eleições, aquilo que me separa até do meu próprio partido, numa espécie de uma separação, enfim, é o que é, não sei onde levará, mas que me separa, é o atentado que este partido, este governo, em particular, o primeiro-ministro e a deputada Teresa Moraes e o Pedro Duarte e aquela gente toda, representa contra os direitos, liberdades e garantias dos portugueses. Contra a liberdade de expressão, em particular.
contra a liberdade das redes sociais. E em de borla implementarem a agenda censória da União Europeia em Portugal. E, portanto, perante isto, para mim é um princípio, é um deal breaker, lamento. Nós todos tivemos isso da vida, todos nós temos relações comerciais, amorosas, pessoais, de amizade, ou o que quer que seja, em que acontecem coisas que são deal breakers, que não se podem aceitar. E eu não consigo aceitar o atropelo e o atentado contra a liberdade de expressão representado pelo atual governo. E não há mais ninguém que denuncie isto. Mais ninguém. E que se tenha que ir para o debate dos partidos não representados para ver alguém que tem isso como uma causa, que é o caso, por exemplo, da Joana Amaral Dias e do ADN, eu acho que é muito indicativo do estado a que nós chegamos. E pronto, e portanto as coisas são como são. Folgo, pelo menos, que estes temas estejam na agenda, mas lá está, estão na agenda de quê? Nas redes sociais, na internet. Porque nos míseros 30 segundos que aparecem de tempo de antena ou na campanha eleitoral a dividir por esses partidos todos, que dá duas aparições de 30 segundos a cada pequeno partido, obviamente que isso não está na agenda mediática. E como é que a liberdade de expressão não é um assunto magno na agenda mediática, para mim, quer dizer, é esclarecedor do problema. E pronto, é o ponto onde eu escolho ficar. Não é um Montenegro, pelos vistos. Não. Vítor, tu estás meio adoentado. Não sei se é por causa da campanha, se tiveste a ver, se tens visto notícias e ficaste assim. Enfim, nós agora entramos aqui nesta fase das sondagens quase ao minuto. Todos os dias há novidades, um sobe, o outro desce. Acho que hoje aparentemente foi uma sondagem qualquer que diz que a AD desce, o PS desce, o Chega desce toda a gente. Tu achas, e estou aqui a partir um bocadinho do princípio que a vitória da AD já é praticamente assegurada, ou está praticamente assegurada, resta saber por quanto, mas achas que há alguma possibilidade de passarmos a ter mais do que 9 partidos no Parlamento? Bom, olá aos dois, olá aos nossos ouvintes e espectadores. Sim, hoje estou um bocadinho fanhoso, não é? Apanhei aqui um pequeno vírus e, portanto, vou ter que me aguentar assim. Olha, eu acho que sim, eu acho que há possibilidade. Primeiro começas logo pela questão da Madeira, como a gente já discutiu aqui com o JPP, que teve um resultado nas eleições regionais muito acima do esperado, passando à frente do PS, e portanto, se replicasse a votação, poderia inclusivamente pensar em 2 deputados. Eu acho que isso já seria demasiado optimista, mas pelo menos conseguir um deputado acho que é possível. Isso seria logo muito interessante. Depois é o fenómeno Joana Amaral Dias. Tem feito crescer o ADN e, portanto, acredito que, como o Nuno referiu aqui, há tópicos que não são falados e começam a ser cada vez mais interessantes para uma certa fatia da sociedade, mesmo que seja pequena, mas que está preocupada, a questão dos direitos, do dinheiro digital, por causa do apagão, que se falou bastante, e, por exemplo, posso referir que aqui em Espanha tens um fenómeno semelhante, que é mais ou menos semelhante, que não é o Vox, mas é o Se Acaba Lá a Fiesta, do Alvice Pérez, que foi um tipo que fez uma campanha praticamente sozinho, levou 3 para o Parlamento Europeu, entretanto os outros 2 já fugiram ao esquema e estão a tentar manter-se como independentes, que é sempre um problema deste tipo de movimentos. Aparecem sempre muitos oportunistas, mas as pessoas que estão à frente têm um carisma. A Joana Amaral Dias e o Alvice Pérez são pessoas que são claramente aqueles fenómenos da natureza, pessoas que praticamente não dormem, que estão em todo lado, que falam sobre tudo e que são um ímã para o resto, para uma boa parte de eleitores. Alguns que votaram Vox ou que votaram Chega no passado, que não se reviram depois com o amadurecimento desses partidos, ou não o amadurecimento, o aburguesamento desses partidos, e procuram agora certo tipo de figuras
que são este. E vai ser interessante ver se a Joana Amaral Dias consegue levar o ADN ao Parlamento. Acho que seria claramente interessante, porque há tópicos que vão ser falados. Agora, sinto é que esta eleição, esta campanha está a ser muito menos interessante que a anterior. A anterior tinhas grande parte nos principais partidos, era tudo gente nova, líderes novos, e havia o interesse de saber o que é que eles falavam, o que é que não falavam, e agora está basicamente a repetir tudo mesmo. São pequenos. Os debates um a um foram aborrecidíssimos, não houve nada de especial. Estes aqui também não aquilo que vi, não vi nada de diferente. Estamos a falar, vai haver eleições para ficar tudo na mesma, poderá haver uma mudança de resultados, porque algum pequeno partido ou dois entrar. Eu acho que partidos como o Volt ou a Nova Direita vão continuar a ter resultados baixos, não vão ter hipóteses, mas será interessante ver depois também o que vai acontecer com o Bloco de Esquerda, o que vai acontecer com o PAN, se o PAN consegue manter aquele nível ou se desaparece, porque não se tem visto, não se viu praticamente nesta legislatura ou nesta mini legislatura qualquer fugaz do PAN, e quando aparece a sua líder, basicamente é praticamente as neiras que as pessoas já não entendem. E o Bloco é ver a situação da Mariana Mortágua, se vai conseguir pelo menos manter o número de deputados. Eu não acredito naquilo que muita gente está a pedir, que é o desaparecimento do Bloco. Eu acho que em Lisboa e em Setúbal vão continuar a eleger, mas tem o perigo de não elegerem tantos que já eram poucos, não é? Como elegeram nas últimas eleições. Aquilo que eu acho que é o fenómeno mais interessante, e eu escutava na Rádio Observadora, acho que era o Vencedor que é a discussão, as principais discussões nesta campanha. E uma delas continua a ser na questão dos reformados, a importância dos reformados e dos funcionários públicos. Um número que eu não conhecia, neste momento, entre os pensionistas normais e os da Caixa Geral de Apresentações, estamos a falar quase 3,5 milhões de pessoas. Se adicionarmos os funcionários públicos, são mais 700 mil e troca o passo. Portanto, já estamos a falar de 4,2 milhões. Pronto, estamos a falar de 4,2 a 4,5 milhões. E, portanto, isto são pessoas que, acima de tudo, preocupam-se com os seus direitos adquiridos. Junta-lhe mais ou menos meio milhão de desempregados. Mais mil, exatamente. Assim. E são pessoas que querem manter o seu nível, as coisas como estão, não pensam num país para o futuro. Ao contrário, muitas vezes discutimos aqui. E, portanto, é isso. E outro fator que se falou e que também achei bastante interessante é a questão da imigração. Que até há 2 anos atrás falar da imigração era ser xenófobo. Hoje quase todos os partidos falam da imigração. Eu diria colocar limites à imigração e controle da imigração. Hoje todos os grandes partidos falam disso. Os da esquerda, Bloco de Esquerda, Livre, PCP, podem não querer falar sobre isso, podem discutir, mas são muito pouco representativos. PS, mesmo internamente com disputas, percebeu que tinha que falar sobre o assunto, como acontece em outros países, com certa esquerda, porque a situação é crítica, e esse eleitorado, que normalmente só se preocuparia com questões relacionadas com os seus direitos, com os aumentos das reformas, e isso sente alguma preocupação, e começa a sentir aquelas sensações de segurança, começam a afetá-los, e portanto esse tópico teve que ser inserido na campanha e passou a ser um dos tópicos mais importantes. Mas aquilo que é mais relevante para grande parte das pessoas que sonham, que querem ter um pequeno negócio, que têm objetivos na vida e que querem lutar, querem mudar o país, isso basicamente os grandes partidos vão continuar a não tocar, porque não interessa. Sinceramente não lhes interessa, e também eu acho que não sabem desenvolver, e sabem perfeitamente que grande parte das políticas, como nós já falamos aqui muitas vezes, são definidas em Bruxelas. E portanto nós não temos como as mudar, aplicamos aquilo que Bruxelas diz, e a partir daí o resto é fogo de vista. Estava agora aqui na dúvida se havia de falar sobre isso no fim ou no princípio, mas a minha questão é, depois, quando acabar, depois passa a palavra ao Nuno, e eu com certeza que vai querer falar sobre isto, mas a minha questão é, face a essa quase inevitabilidade,
que tu acabaste de dizer, no fundo, praticamente tudo se decide em Bruxelas, embora não tudo, na verdade, mas será assim tão relevante ter uns partidos ou outros? E se faz alguma diferença ter novos partidos antissistema a entrar ou não? Até que ponto isso fará alguma diferença? Eu acho que faz. E tal como acho que, apesar de tudo, faz alguma diferença não ter o PS no governo do que ter. Apesar de tudo, qualquer coisa é sempre um pedacinho melhor do que ter o PS no governo. Mas gostava que a alternância e as alternativas fossem um bocadinho mais ao lado. Mas enfim. Esta campanha tem sido assim um bocadinho uma espécie de desfilar quase de infantilidades, e eu acho que se notou o ano passado, como tu estavas a dizer, Vítor, que o ano passado se notou muito que havia novos atores e portanto as pessoas também estavam um bocadinho na expectativa de ver o que é que eles valiam e tal, e eu acho que este ano não sei se é uma sensação generalizada, pelo menos a minha é de que passado um ano as pessoas acho que conseguem identificar em quase todos, ou, para não dizer mesmo todos, a ideia de que nenhum deles vale assim grande coisa. Isto vai aqui, vai de uma ponta à outra, não é? O Rui Rocha já se percebeu que não dará nunca mais do que isto. O Rui Tavares tendo um bocadinho de sucesso à sua altura, mas aquilo é um partido que está, na verdade, mortinho, com a se colocar debaixo da asa do PS, e, portanto, também não será mais do que isto. Não representa aqui propriamente uma visão muito diferente, como por exemplo, o caso do PCP, gostando ou não, mas de facto há ali uma diferença, pelo menos para com o PS, que é significativa. Embora, lá está, também é um partido com algum declínio, embora eu acho que mais progressivo e mais lento do que do Bloco de Esquerda. Também é um partido mais consolidado, com outra amplitude geracional no eleitorado, mas eu acho que um partido que teve o Álvaro Cunhal, estou a falar só em democracia, mas um partido que teve o Álvaro Cunhal, o Carlos Carvalhas, até o Jerónimo de Sousa, apesar de tudo, o Jerónimo de Sousa, vamos aqui, acho que não fará mal dizer que não teria as qualificações à partida necessárias, mas o Jerónimo de Sousa tinha muito currículo político, foi deputado à Assembleia Constituinte, foi deputado durante muitas legislaturas e, portanto, tinha um conhecimento da prática política, legislativa, etc., muito diferente. Tinha outro traquejo político do que o Paulo Raimundo. O Paulo Raimundo é um funcionário, eu acho que as pessoas também já perceberam isso. Quer dizer, o homem é outro que também não dá mais do que isto. A Mariana Mortágua é exatamente a mesma coisa, ou seja, eu acho que finalmente, ao fim de 16 anos ou 17, depois dela ter feito uma pergunta a Zena Albava que fez com que toda a imprensa e tudo o que é bem pensante em Lisboa a tenha elevado à categoria de semideusa, finalmente, ao fim destes anos todos, as pessoas já perceberam o flop que a Mariana Mortágua é. E a Mariana Mortágua esta semana, acho, salvo erro, eu não vi as imagens, mas ouvi, pelo menos, acho que na televisão, a Raquel Abcacis falar sobre isso e tomo como certo. Cerveja. Não foi. Isso foi com o Geirinhas, acho eu, um podcast daquele Bom Partido, ou que é que ela diz que sabe distinguir o Superboc de Sagres sem ver. Acho que é uma boa habilidade. Foi, eu estive a ver. Pois, é que eu não sabia que ela tinha qualidades. Também sabe distinguir tremoços e amendoins. Não, mas atenção, ela bebe ela bebe um copo de cerveja como quem bebe 10 de seguida, não é brincadeira. Portanto, aquilo é muita prática. Muita prática. Lá está. Significa que as pessoas não são todas
totalmente boas ou totalmente más. Muito bem, aqui um abraço à Mariana Mortágua, de certeza. Força, Mariana, continua. Força. Continua. Temos que combinar os copos, Mariana. Penalti. Eu bebi uns copos com a Mariana. Acho que para beber uns copos a Mariana é porreira. Ainda por cima ela deve ter uma casa porreira. Até porque... é do Bloco de Esquerda e, portanto... Não, acho é do Bloco de Esquerda. Tem uma casa porreiríssima. Acho que ela vive ali no Bairro Azul, que é um sítio onde eu nunca viverei na vida porque não ganho para isso. Acho que ela também não, mas enfim... mas eu ouvi isto pela Raquel Cassis e acho que não foi negado, portanto toma a coisa como verdadeira. Acho que a Mariana Mortágua esta semana fez aí um número qualquer coisa empregadas domésticas. Acho que fez muito bem, foi dar visibilidade a uma classe profissional de gente que normalmente passa muito pelos pingos da chuva e as pessoas pouco se lembram delas, mas acho que houve um jornalista que lhe perguntou se ela também tinha empregada doméstica. E ela fez um bocadinho aquela conversa quase de Beto Lisboeta que diz, sim, tenho uma pessoa que ajuda lá em casa e tal, mas que eu... Recomendada pelo senhorio da minha avó e mas tal. que eu, exato, mas que eu na verdade não vejo, tu sabe quanto é que ela ganha? Também não sei, eu vejo poucas vezes e portanto no fundo aquilo era assim uma coisa do, eu estou aqui preocupadíssima com as empregadas domésticas, mas eu nem sequer conheço a minha e nem falo com ela, nem lhe pago, nem sei quanto é que ela recebe. Portanto, é uma espécie vai saber e a avó. A avó pois, é empregada de se calhar exato, se calhar eu agora não sei o nome da senhora, mas também não é a avó Mortágua. Também não é a avó Mortágua, porque ela é Perpétua Mortágua. Mas acho que a avó da Mariana Mortágua era uma senhora que vivia ali na Avenida de Roma, lindamente. O ano passado esse também foi outro número da campanha. Portanto, a Mariana Mortágua, se houver eleições daqui a 6 meses, ela vai trazer um novo número qualquer, muito esquisito, para as pessoas perceberem. O mecânico da moto. O flop, acho que tem uma grande moto. É um mecânico da moto que é mal pago e tal, tem um patrão que o explora. Pois, ela se calhar também não lhe dá dinheiro nenhum. Mas pronto. E depois, para o outro lado, também acho que é um bocado a mesma coisa. Portanto, já falei aqui do Rui Rocha, acho que mesmo o André Ventura, embora eu esteja aqui um bocadinho na expectativa de tentar perceber que resultado é que o André Ventura pode ter, porque eu acho que está toda a gente aqui muito na expectativa de que o Chega caia muito. Eu não sei se vai cair muito. Nem sei sequer se vai cair. E não sei se não haverá aqui uma certa tendência também, por causa das sondagens, há muito eleitorado potencial ou até já instalado do Chega que provavelmente até rejeitará responder às sondagens. Portanto, há ali muita gente daquela que nos inquéritos diz que eu não sabe e não responde ou não quis participar, que eu não sei necessariamente onde é que irá votar. Mas que, apesar de tudo, aquilo que me parece é que o André Ventura também desperdiçou aqui um ano. Portanto, teve um ano em que se podia ter afirmado como uma oposição mais séria, como um partido que de facto... Uma equipa, não é? Quer dizer, não sei só ele. É que aquilo continua a ser um partido, um homem só. A Rita Matias também, verdade seja dita, que eu acho que ela leva muito eleitorado. Sim. Muito, há ali 2 ou 3 pessoas que são um bocadinho mais acima da média do que isso, embora eu também acho que não... também não são colocadas exatamente nos sítios em que poderiam estar num partido que puxasse para as pessoas e que não fosse unipessoal. Aquilo, na verdade, no outro partido, no PS, no PSD, até na Iniciativa Liberal, se calhar, até no CDS de outros tempos, o Chega tinha ali pelo menos 2 ou 3 pessoas que poderiam ter muito mais visibilidade e muito mais capacidade de decisão e de palavra até do que se pensa, mas na verdade funcionam todos quase como caixas de ressonância e portanto é o líder, o nosso líder, o André, e portanto aquilo, eu não sei, às tantas as pessoas não se vão cansar um bocadinho daquilo, porque na verdade o André foi usado como um martelo que as pessoas que estavam mais zangadas usavam para bater no sistema, mas entretanto começam a haver outras pessoas que são outras novidades, que são mais frescas, que trazem outro discurso, estão menos gastas, estão menos cansadas aos olhos das pessoas. Estás a falar no feminino por alguma razão? Não, acho que isso é muito evidente. Aliás, já o ano passado nós aqui falámos sobre isso. Aquele resultado que o ADN teve o ano passado,
há uma parte daquele resultado muito grande que se deve àquela confusão toda por causa das siglas, acho que é um facto que é inegável, mas não Vamos se ver deve... quanto, não é? Vamos ver Não é quanto. isso, mas não se deve só a isso. Eu acho que já na altura havia ali muito, as pessoas de repente, 100 mil eleitores, ou não sei o quê, como é que isto é possível? Eu acho que muitos desses 100 mil eleitores não foram 100 mil pessoas que se enganaram, nem 90, nem 80. Portanto agora acho que podemos tirar isso um bocadinho a limpo com a agravante de, enfim, a Joana Amaral Dias tem um protagonismo e um mediatismo que outros candidatos do Chega não têm, também tem outra desenvoltura verbal, etc, que, por exemplo, aquele rapaz, ele é até um jovem engraçado, o Bruno Fialho, que também não tem, e portanto tem outra capacidade de penetração no eleitorado, e isso pode de facto fazer muita diferença. Mas portanto, faça tudo isto, aqui por resumir um bocadinho, o Luís Montenegro, que eu escrevi esta semana no Observador que o Luís Montenegro, noutros tempos, não tinha sequer categoria política para servir à mesa, para servir cafés no Conselho de Ministros. Mas faça tudo isto, faça este cenário todo, ele quase que aparece como um homem de Estado, é uma grande figura. Não, mas isso era o que eu dizia há bocado com o baixar de nível daqueles que estão na Assembleia, não é? Começar pelo próprio Primeiro-Ministro. É isso. Não é de agora. O António Costa também não é, quer dizer, nem são reservas, tem todas as animosidades contra António Costa. Acho que representa tudo o que há de pior, o que pode haver de pior em geral e abstrato e em concreto na política, mas apesar de tudo havia ali uma outra, não sei como é que é de explicar, mas talvez alguma nem sequer é conhecimento, mas havia, apesar de tudo, outra envergadura que eu acho que também não servia nem sequer para Primeiro-Ministro. Acho que o Presidente de Câmara se serviria perfeitamente para eleger e mudar ao fim de 4 anos ou 8. Também não servia para Primeiro-Ministro, mas o Luís Montenegro está mais ou menos ao mesmo nível, sendo que eu nem sei se serviria sequer para Primeiro-Ministro. Não sei até se neste governo não haveria até outras pessoas que cumpririam o cargo com mais dignidade. Mas no meio disto tudo apareceu, e com isto me vou calar, apareceu o professor Cavaco Silva, mais uma vez, a escrever aquilo que eu acho que é um dos seus piores textos, que à partida não entrará nas coletâneas, que foi, eu arrisco dizer, uma sabugice e uma bajulação ao Luís Montenegro. Era uma coisa que eu não estava à espera. Mas foi? Leste Acho assim? que foi. Li. Aquela passagem de não deve a ninguém... não fica atrás de ninguém na sua integridade dos outros, não fica atrás de nenhum dos outros candidatos. Achas que isso é um elogio? Não é um elogio, mas quer dizer, mas também se não fosse elogioso também não tinha necessidade de o fazer, não é? Não acho que tenha, acho que lendo o artigo todo se percebe que, quer dizer, aquela é a defesa absoluta daquela candidatura e daquele homem. Não há outra maneira de o dizer. É verdade. Eu imagino que na cabeça do professor Cavaco Silva a alternativa seja absolutamente... Pois, mas depois aconteceu aqui uma coisa, nós andamos sempre aqui todos um bocadinho à volta desta questão, que foi, mais uma vez, o Pedro Passos Coelho apareceu na campanha tal como no ano passado. E o ano passado o Passos Coelho, quando apareceu na campanha, veio colocar em cima da mesa o tema político do ano que seguiu. Imigração. Exatamente. E desta vez veio, no fundo, dizer aquilo que pessoas como nós, pessoas que votaram na AD do ano passado, eleitorado tradicional do PSD, do CDS, da AD clássica, se quiserem, até a gente do Chega, da Iniciativa Liberal, anda a dizer há muito tempo, e que eu acho que de alguma maneira se vai sentindo um bocadinho órfã, que é preciso fazer reformas, e não há estabilidade. A estabilidade não é um fim político, não é uma enunciação, não é rigorosamente nada. E, portanto, ele teve ali um papel importante, que eu acho que não foi de apelo ao voto, não foi sequer o Passos Coelho a falar pela AD,
mas foi o Passos Coelho, mais uma vez, a dar voz a muita gente que não se sente completamente identificada com o PSD de hoje em dia e com o CDS de hoje em dia. E, portanto, eu fiquei muito agradecido porque finalmente apareceu alguém na campanha a dizer qualquer coisa que eu me revi. Foram mais ou menos 30 segundos. Foi mais ou menos o mesmo tempo de campanha que o PPM teve nos últimos tempos. Eu gostei mais daquilo que o Passos Coelho disse do que o PPM, mas foi suficiente e, de facto, é outra habilidade de ter, e outra autoridade e outra envergadura para poder chegar e, em meia dúzia de segundos, falar do elefante no meio da sala. E eu acho que isso faz muita diferença. Agora, o que é que vão ser os cenários para a frente? Enfim, logo se vê. Nuno, já falei demais. Eu estou de acordo com vocês. Às vezes corremos o risco de estarmos demasiado de acordo, digamos assim. Mas eu acho que eu talvez verbalizo um bocadinho mais a minha revolta, porque eu há muitos anos, eu acho que o facto de ter feito muitos anos de política partidária ativa, de conhecer bem o sistema partidário por dentro, de ter durante muitos anos desempenhado diversas funções, quer partidárias, quer autárquicas, deu-me uma certa capacidade de encaixe, digamos assim, face aos absolutos e perceber que tudo é negociação. E a democracia de facto é. E em liberdade é. As pessoas têm ideias diferentes, as pessoas querem coisas diferentes, as pessoas interpretam as mesmas ideias e as mesmas vontades de formas diferentes e, portanto, a única forma de vivermos em liberdade em sociedade é compreendermos que temos que negociar uns com os outros. Temos que negociar. Eu quero isto, tu queres aquilo. E tem que haver uma igualdade de legitimidade nessa negociação. Portanto, o facto de eu desejar determinada coisa é tão digna quanto tu desejares outra coisa. E temos que encontrar aqui um ponto intermédio de negociação, uma plataforma de compromisso. A democracia é o sistema processual ou procedimental que nós encontramos no Ocidente para canalizar estes conflitos latentes para uma plataforma de entendimento que tenha um output com o qual nunca ninguém está verdadeiramente completamente satisfeito, mas com que estejamos minimamente satisfeitos. E, portanto, o problema da democracia é quando a insatisfação é total. Ou quando, que é o caso que me parece que se junta, quer dizer, há franjas da sociedade onde a insatisfação é total, mas o problema tem a ver com a deslegitimação de um conjunto de perspectivas e de pontos de vista que estão a ser progressivamente postos de parte da mesa negocial, ou seja, da mesa da representação política, para afunilar naquilo que é os casos do momento, a narrativa mediática. Portanto, quer dizer, em campanha verdadeiramente nada importante se discute. Eu, por acaso, gostava de ressalvar uma coisa que o Vítor falou, que eu acho que é verdade, e sim, foi o Passos que trouxe da outra campanha, e foi uma grande celeuma, mas esta campanha até, do PS ao ADN e ao Chega e à AD, à IL, até ao ERG, portanto, aos extremos dos extremos, toda a gente está de acordo que a imigração tal como está não é bom. Eu acho isso positivo. É um exemplo, lá está, de um assunto que estava fora da mesa negocial, porque era entendido pelos árbitros do sistema, os gatekeepers do sistema, que em larga medida é suposto ser o poder mediático,
mas que é um poder mediático que é manipulado e controlado por diversas circunstâncias, como nós temos vindo a ver ao longo dos últimos anos. Mas o ponto, ora, aí está um exemplo de um tema que entra pela extrema e de repente se percebe que 80% dos portugueses estão de acordo, se não for 90%. E portanto, mas como isso há outros temas e há outras discussões, discussões, porque a informação continua a ser difundida largamente ainda pelos mainstream media e o tipo de informação que é difundido pelos mainstream media está muito limitado, é muito cortado e manipulado muitas vezes. Porque há opiniões dominantes que são transmitidas por estes mainstream media. E, portanto, isto tudo para dizer o quê? Isto para dizer que aquilo que a mim me assusta mais hoje em dia é este processo de degeneração dos nossos instrumentos democráticos, dos nossos instrumentos públicos e políticos, para conseguir representar com fidelidade e honestidade aquilo que são as vontades das pessoas. E que o sistema político e o sistema mediático funcione como num livre mercado, ou seja, que um conjunto de pessoas a procurarem responder à procura. À procura. E não ao contrário. Não ser a oferta que dita aquilo que se consome. Há isto, come isto. Este é o tema. Pensa isto. Portanto, essa é a diferença de um sistema fechado e de um sistema aberto. Nós temos progressivamente caminhado para um sistema mais fechado. Há muitas razões para isso e nós aqui temos falado abundantemente, em linhas diretas, sobre elas. Há razões mais malévolas, há razões mais inócuas, há razões mais estruturais, há razões mais conjunturais. Há um número infindável de razões e para aqueles que nos ouvem com maior regularidade, já temos aqui N discussões sobre porque é que este processo de deterioração democrática tem vindo a ocorrer. E daí que eu progressivamente me vá preocupando mais do que propriamente com a escolha de A, B, C ou D, com a qualidade do sistema propriamente dito. E nesse aspecto, de facto, a liderança do Luís Montenegro, que aliás é uma pessoa muito simpática. Eu não tenho nada pessoal contra o Luís Montenegro, pelo contrário. Eu pessoalmente simpatizo muito com ele. Até vou aqui cometer uma inconfidência que a última vez que o vi tropecei nele e pisei-o e portanto com a minha suplesse, então a culpa é tua. Isso mudou Portugal. Com a minha suplesse política habitual, na festa do Pontal no verão, lá na zona mais à frente, ao pé do palco, e com um filho por um lado, outro aos ombros, vi um amigo meu e dei um encontrão num tipo e pisei-o, que era o primeiro-ministro. E muito simpático, quer dizer, não houve problema nenhum, e meteu-se com os miúdos, ele e a mulher dele. Portanto, enfim, eu não tenho nada pessoal contra o Luís Montenegro, que isto fique claro. Nada, pelo contrário, eu adorava que ele fosse bem sucedido, mas se ele estivesse no bom caminho, o meu drama é este. E quanto a mim, são dois crimes que são cometidos pela liderança do Luís Montenegro e que para mim são um mais grave do que o outro. O primeiro foi aquilo que eu falei há bocadinho. Ou seja, foi a facilidade com que importou e aceitou a agenda da von der Leyen, da censura digital, o escudo democrático, estas balelas todas, tretas, não é mais do que censura, e voltar à lei dos direitos digitais, que foi chumbada há 2 ou 3 anos, e que vai regressar pela mão deste governo, mais tarde ou mais cedo. Não tenho dúvidas. E, portanto, isso para mim é crime de lesa pátria. Aliás, é traição à pátria, de certa forma. E é traição à democracia e à liberdade. E depois, de um ponto mais político, é aquilo que o Nuno Poça estava a dizer.
quando o Passos vem dizer que há necessidade de reforma, eu acho que já nós todos percebemos, quer dizer, que os objetivos de reforma verdadeira do PSD, se acontecerem, é por acaso. Não é porque foram definidos e apresentados ao eleitorado e essa reforma é implementada. A estratégia basicamente é política, a estratégia do atual governo e da liderança do PSD é política, é uma estratégia de aproveitar o chegar à esquerda e a inabilidade do Pedro Nuno Santos para voltar a conquistar os tais 4 milhões de votos que têm interesse direto num conjunto de circunstâncias da despesa do Estado, e garantir-nos que não vai mudar nada. Ora, nós em Portugal nunca de facto demos um salto na nossa qualidade de vida e melhorámos pela nossa própria capacidade interna, se não por processos de ruptura. Quer dizer, não é pela manutenção do status quo. E até agora este Primeiro-Ministro tem sido isso. Agora, também pelas mesmas razões que o Nuno Poças dizia ali há bocado, eu até estaria disponível para perdoar isso e perceber, ok, há aqui um bocadinho de estratégia, pelo menos eles gerem melhor do que os outros, e eu não tenho dúvidas sobre esse aspecto. Vai haver aqui 3 ou 4 medidas, se calhar melhora essas coisas e daqui a 2 ou 3 anos há condições para maioria absoluta e depois vem aí um conjunto enorme de reformas. Mas isso já fizeste há um ano, pá. Não, sim, já fiz isso há um ano, mas eu teria na disponibilidade de fazer isso outra vez. E diria aqui com candura e honestidade que o faria por essa razão. A razão pela qual eu não o faço é porque se é tudo que a antiga musa canta, que o valor mais alto se levanta. De que é que me serve um bocadinho melhor de gestão económica do país? De que é que me serve um bocadinho melhor de direção política do país se isso me custa a liberdade de expressão, tal como eu entendo que ela deve existir no nosso país? Quer dizer, de que é que nos serve mais uns vírgulas no orçamento, partindo do pressuposto que eles o fazem, porque não sei, mas de que é que me serve mais umas vírgulas positivas no orçamento ou na dívida pública, uns 0 vírgulas? De que é que me servem 0 vírgulas, qualquer coisa, se isso custa a democracia e uma sociedade plural, democrática, tal como aquela que eu conheço? Ou onde é que os direitos fundamentais, as liberdades e as garantias dos cidadãos não podem ser a primeira questão em cima da mesa numa democracia? E, portanto, eu farto de escrever isto, podem chamar-me os nomes que quiserem, enquanto eu tiver espaço onde escrever e tiver espaço onde falar, eu não vou abdicar de dizer que nós só nos apercebemos da importância dos direitos que temos quando os perdemos. Nós só percebemos a importância das coisas que damos como garantidas quando não as temos. E a liberdade de expressão o Pedro Duarte só vai sentir a falta da liberdade de expressão, ou a Teresa Moraes, ou ao Luís Montenegro, no dia em que quiserem dizer qualquer coisa e não puderem. Aí eles vão sentir. E portanto, a ignorância, a estupidez e a facilidade com que se coloca em causa um princípio máximo da liberdade e da democracia, para mim, é extraordinário. E é inaceitável. Inaceitável. E mesmo que fossem 10% de crescimento no PIB, que nem sequer é o caso, eu não trocava essa liberdade e esse princípio magno por isso. Portanto, eu quero votar de maneira a defender a minha liberdade de expressão. E quero denunciar e manifestar o meu repúdio mais violento, por maior simpatia pessoal que a pessoa em causa me possa merecer, mas veicular o meu repúdio violentíssimo pelo crime lesa pátria e lesa democracia que está a ser cometido na Europa, e por causa destas pessoas e da sua ignorância e da facilidade com que se vergam às necessidades de circunstância
no equilíbrio, enfim, da dívida que os europeus têm sobre nós, estão dispostos a estar fora. Não é aceitável. Eu queria só dizer, vou aproveitar o facto de estar a ser eu a moderar hoje para trocar aqui um bocadinho as voltas e antes de passar a palavra ao Vítor. Até para pegar numa coisa em que ele falou logo no início da intervenção de há bocado. Esta questão das reformas, e eu acho que nós daqui a pouquíssimo tempo vamos voltar a falar sobre isso e vamos voltar a estar naquela situação em que se vai voltar a pôr em cima da mesa que o país não fez as reformas que precisava e que, enfim, como estávamos em 2011 porque entrámos para o euro e o país não se preparou e não se fez aquilo que era preciso e não sei o que, vamos voltar a estar no mesmo quando o PRR acabar. E quando se perceber que o crescimento económico que nós temos tido, que seria, em circunstâncias normais, quase, não vou dizer miserável, mas pouquinho, pois há uma expressão que também já ficou na moda há uns anos, e que só nos coloca de facto na dianteira europeia porque a Alemanha e a França sobretudo estão como estão. E nós temos andado a viver aqui um bocadinho disto e também dos resultados orçamentais que explicam, eu acho que a expressão era do Miguel Morgado esta semana ou a semana passada, já não me lembro, acho que isso que me ficou na cabeça aqui. De facto eu acho que ele tem razão, nós de repente criámos aqui um anátema que parece que ter 0,01% de superávit é muitíssimo melhor do que ter 0,01% de déficit. E portanto agora o governo que tiver o primeiro déficit agora está feito ao bife. Portanto, isto tornou-se de repente, parece que é uma causa nacional ter umas migalhas de déficit como se isso fosse um desígnio. Agora tornou-se um desígnio nacional ter umas migalhas de superávit orçamental. Mas de facto é muito complicado. E eu aí sou capaz de conceder, eu percebo até certo ponto, porque acho, e só não concedo totalmente, porque eu acho que a política serve. A política não é só o jogo de acesso e os mecanismos de acesso ao poder. Obviamente, em democracia, e não só em democracia, é sobretudo isso que está em causa. Mas eu acho que os partidos e a participação política, a participação cívica e de cidadania serve sobretudo para afirmar causas, princípios, orientações políticas, ideológicas, aquilo em que nós no fundo acreditamos e aquilo que gostávamos, o país em que gostávamos de viver no limite, se quiser, para ser um bocadinho mais pueril. E de facto é muito difícil, e é até aí que eu percebo, com base nestes números que o Vítor estava ali a lançar há bocado, e eu acho que nós também já falámos sobre isso aqui, 3 milhões e meio de reformados e pensionistas, 1 milhão de funcionários públicos, quase meio milhão de desempregados, para que sejam 300 ou 400 mil agora, mais 1 milhão de pessoas até aos 18 anos, aparentemente 1 milhão e... por aqui 1 milhão e meio de imigrantes, a maioria deles sem direito a voto, num país de 11 milhões de pessoas. Nós estamos a falar aqui de repente em 6 milhões de pessoas. Portanto, é mais de metade do país que vive de alguma maneira dependente do Estado. Fora um número muito grande de pessoas que ou recebe efetivamente, pois há quem só declara o salário mínimo e, portanto, isso é sempre muito difícil de analisar e de perceber, de desmiuçar esses números. Mas há muita gente também que depende desta fixação administrativa do salário que ela pode ganhar. E, portanto, isto também é uma espécie de dependência do Estado. E nós estamos a falar de muita gente. Quer dizer, um país que tem 10 ou 11 milhões de pessoas e tem 6, 7 milhões de pessoas dependentes de alguma maneira da bondade de quem ocupa o governo e se senta no Conselho de Ministros de dar coisas às pessoas. Foi nisto que transformaram a democracia, porque como o Nuno dizia muito bem há bocado, a democracia é um processo, não é uma substância. E de facto,
com a construção da democracia portuguesa, conseguiu-se transformar nesta coisa notável que foi, no fundo, para contrapor isto à própria ditadura, mas também às alegadas ameaças de regresso do fascismo sempre que a direita ia para o poder, de considerar que a democracia só era democracia se houvesse direitos sociais e dinheiro para todos, no fundo, não é? E, portanto, se houvesse alguém a pagar para outro. E isso não é assim que funciona. A democracia não é substância. Um país pode ser paupérrimo, pode ser, a partir disso não acontecerá, mas até porque sendo uma democracia viverá em regime de mercado livre e aberto, e portanto as coisas não serão assim. Mas em teoria, um país pode ser paupérrimo, ou pode não ter crescimento económico durante muitos anos e continuar a ser uma democracia, tal como pode ser uma ditadura e ter crescimento económico e as pessoas viverem muito bem. Porque isto também, no fundo, serviu, foi uma narrativa que também foi criada e que é perigosa. Foi, no fundo, de tentar aqui também contrapor um bocadinho a legitimidade da democracia face à legitimidade da ditadura, porque a democracia seria melhor porque as pessoas viviam melhor. E as pessoas podem viver melhor ou pior. É óbvio que hoje, ao fim de 50 anos, as pessoas vivem muito melhor do que viviam há 50 anos, mas caramba, em 1950 também se vivia melhor do que em 1900. E em 1650 também se vivia melhor do que em 1600. E é isso que faz, de facto, aqui muita diferença. Portanto, à conta disso também foram criados aqui alguns tabus, de facto, que na verdade, quase por conceito político, também se negou que os dois grandes períodos de crescimento económico do século XX em Portugal foram os anos 60 e daquele intervalo ali 1987, 1996, 97, já com o início dos Guterres. Por uma razão muito simples, é porque era para se reconhecer que essas tinham sido as duas maiores décadas de crescimento em Portugal. Era preciso, e na verdade não era, mas era preciso reconhecer que tinha havido méritos na governação de Cavaco Silva e do Estado Novo, e do Salazar na altura. E, portanto, isto inquina-nos aqui completamente o debate. É uma coisa que está aqui muito na origem, ainda muito mais lá para trás desta conversa e desta discussão toda. Porque de alguma maneira se quis convencer as pessoas de que a democracia era substância e eram os direitos adquiridos e era o progresso que nunca mais acaba e dinheiro para todos e o rendimento social de inserção e o subsídio de desemprego e o subsídio para isto e o subsídio para aquilo. Esse era, como dizia o Sérgio Sousa Pinto uma vez, é um país com 10 milhões de periquitos, cada um com a boquinha aberta à espera que venha a alpista do subsídio. Quer dizer, e não é possível viver num sistema assim por esta razão, é porque a democracia, sendo um processo, não sobrevive. A partir do momento em que as pessoas são convencidas de que a democracia não é um processo, mas é uma substância, e quando essa substância não lhes dá aquilo que elas estão à espera. Portanto, a democracia vai sobreviver neste momento, precisamente porque todos os partidos, uns mais, outros menos, mas todos os partidos, de alguma maneira, querem corresponder àquilo que é a vontade maioritária das pessoas que votam. E, portanto, isto, e por isso é que eu dizia, eu concedo que seja muito complicado ganhar eleições, ter bons resultados eleitorais, eleger deputados, formar governos, etc. Enfim, dizer às pessoas que eu vou fazer tudo aquilo que vocês não estão à espera, porque era como dizia o Passos Coelho, eu quero que se lixem as eleições porque eu quero é fazer aquilo que o país precisa. Eu percebo que isto seja muito complicado, mas se calhar é uma coisa muito ingênua da minha parte, pode ser se calhar das poucas coisas na vida em que eu sou aqui meio romântico, se quiserem, mas eu não concebo outra maneira de estar na política ou de querer fazer política que não seja essa, de dizer a verdade e na verdade querer transformar alguma coisa. A política não é gestão da mediocridade, é transformação. E na verdade o meu desalento, e já vem há muitas semanas e há muitos meses com tudo isto, é este. Não quer dizer que depois aqui ou ali o governo teve bem nisto, o governo teve mal naquilo, a oposição teve bem nisto, teve mal naquilo. Sim, se quisermos continuar aqui a fazer, a olhar para a política e fazer algum tipo de análise
à maneira das televisões, nós podemos andar nisso. Pronto, hoje esteve bem, amanhã esteve mal. É a Marcelo Rebelo de Sousaização da política nacional, não é? Portanto, isto é o Luís Freitas Lobo a discutir o 4-2-3-1 e o 4-4-2 e hoje o treinador devia ter tirado a defesa esquerda e tirou a defesa direita. Isto não é nada, não é rigorosamente nada, pá, é uma tristeza enorme. E eu acho que estas eleições, de alguma maneira, podem vir a confirmar isso. Enfim, tenho sempre aqui alguma esperança de que alguma coisa possa ser um bocadinho diferente, mas acho mesmo muito difícil, porque na verdade foi isso em que transformaram o país, um país velhíssimo, pá, com todo o respeito, como é óbvio que as pessoas merecem, mas um país velho não tem futuro, pá, e esse é de facto o problema. Enfim, Vítor. Olha, eu pego numa coisa que nós falámos logo na altura das eleições, foi quando discutíamos aqui, acho que até foste tu que introduziste isso, que era o início logo da próxima campanha. Nós não sabíamos se ia acontecer dentro de um ano, dentro de 2 anos, o que é. Eu acho que Luís Montenegro percebeu claramente isso. Primeiro, houve um eu não achava escândalo... só que ele tinha percebido, desculpa, eu não achava só que ele tinha percebido, eu acho que isso fazia parte da estratégia mesmo antes das eleições do ano passado. Claro, ele não era uma pessoa conhecida, conseguiu vencer, era difícil, conseguiu vencer. Ele percebeu o adversário que tinha ali ao lado, que é uma pessoa que não tem o carisma que tentaram vender, e portanto foi gerindo as coisas. Agora, ele tinha um passado que é um passado do PS, o passado dos 8 anos, de Costa. O Costa foi um ilusionista, foi indo sempre de anúncio em anúncio, de vaca voadora em vaca voadora, de escândalo em escândalo. Uma semana havia um escândalo, mas noutra já havia outra, e portanto toda a gente esquecia. Hoje já ninguém se lembra dos quantidades de escândalos que houve nos governos do António Costa, mas o certo é que a população, depois também com a gestão da pandemia, foi um desastre, mas que a maior parte da população portuguesa, porque foi vendida e porque também não pensam muito, foi aceitando e até acha que a Marta Temido foi a salvadora e o António Costa com o seu quadrado mágico, aquelas aventuras todas que faziam, e portanto havia-se passado e a tal segurança que uma grande parte da população procura, que só está, não quer uma mudança, e quando se lembra do PSD e se lembra de Passos Coelho, lembra-se de um bocadinho do queijo. O Passos Coelho teve que tirar alguns, não foi a todos, atenção, mas teve que tirar alguns, porque o seu anterior, o seu antecessor, praticamente deixou o país num estado em que não haveria queijo para distribuir por essas pessoas, mas essa parte elas não se lembram. E eu acho que houve uma gestão, sabendo que mais dia menos dia, obviamente até ao final do ano as coisas iriam se manter, mas que o governo iria cair. E a primeira oportunidade que teve, com as tropelias e as palhaçadas que o Ventura também se meteu e o Chega, que foi acontecendo por um partido que é muito novo, um partido que teve que buscar muitas pessoas que nem sequer fez o vetting delas, não percebeu muito bem, por exemplo, o caso do tipo dos Açores, quer dizer, um tipo que cai com umas ideias já muito mais próximas do ERGT, e depois faz aquelas coisas todas, e ele aproveitou isso, inteligência política, que eu acho que ele tem, e sabendo que já é uma pessoa com muito mais conhecida, mais simpática, as pessoas veem como simpática, daquele ar, não diria bonacheirão, mas é aquela pessoa... Montenegro, desculpa. Do Montenegro, sim, que é uma pessoa que, como tu disseste há bocado, tu encontras em algum lugar e ele cumprimenta-te e faz-te uma festa, provavelmente chega a um café e estás a tomar um café com ele e conversas com ele, coisa que, por exemplo, o Pedro Nuno Santos, as pessoas não têm essa ideia dele, não é? E eu acho que ele percebeu, e portanto, fazer reformas numa situação destas, ou avançar com qualquer tipo de reformas, eu acho que era impossível. Se ele os vai fazer depois, isso já é outra questão, mas eu penso que o grande objetivo, a grande estratégia foi começar logo essa campanha. Nós vimos o que é que aconteceu, grande parte das medidas foram anunciadas, da questão dos professores, da questão dos médicos, o novo aeroporto, nós agora é que vamos resolver este assunto, o novo aeroporto, a ligação TGV ou AVE, como queiras chamar, a Madrid, tudo isso. Eu sou o fazedor, não é aquele tipo que ali está. Já com o objetivo de ir para as próximas eleições e já tentar aí sim, aquilo que eu falei aqui
há umas semanas atrás o efeito de 1987. Não quero comparar, mas eu penso que é essa a ideia, tentar chegar ou à maioria ou muito perto da maioria sem ter que contar com o Chega, porque claramente ele nunca contou com o Chega e não vai contar. E é esse o risco, é um jogo político, não é um jogo de reformas. Se ele depois, conseguindo chegar a uma maioria, com a perda eleitoral importante nessa massa crítica do eleitorado português, que é quem decide as eleições, que passa a confiar outra vez no PSD e ter uma visão, não, estes senhores é que são, possa ir conseguir fazer algumas mudanças, talvez, mas é obviamente para nós, que somos pessoas que temos os nossos próximos objetivos, que lutamos pela nossa vida, que não queremos depender do Estado, isto é frustrante. Mas, sinceramente, não sei se Luís Montenegro, se optasse por outra estratégia, a AD teria qualquer tipo de probabilidade de vencer. Não, acho que não tem. Quer dizer, e irias continuar a ter um PS ainda pior, porque já é um PS com os Pedro Nuno Santos e com aquelas pessoas, com os leitões que são muito mais radicais do que era António Costa, ou os seus antecessores, e portanto há aqui um jogo político, e eu sinceramente acho que ele vai ter resultados nestas eleições, vai conseguir subir o número de deputados, estou convencido disso, posso estar enganado e virei aqui defender se errar, mas acho que tem uma oportunidade aqui. Outra questão, eu acho que o Chega não vai perder assim tantos deputados, poderá perder alguns, porque há uma questão importante, é que tens muita gente que foi escolhida como deputado, não quer perder a sua, como dizem os brasileiros, boquinha, não é? E portanto são os que estão na Guarda, por acaso conheço o deputado da Guarda, mas que estão em Bragança, que estão em Porto Alegre, que estão nos outros círculos, no Algarve, por exemplo, já tem uma força política local. Coisa, por exemplo, o Bloco de Esquerda e a Iniciativa Liberal não têm, não é? Portanto, que são muito círculos maiores. Eles têm ali, e eu tenho seguido alguns desses deputados, e eles vão frequentemente a esses círculos eleitorais, visitar pessoas, têm já uma massa crítica nessas regiões que os pode ajudar a fazer uma campanha que eles não podiam fazer há um ano atrás. E que mesmo assim conseguiram chegar aos 50. Hoje têm um conhecimento melhor. Eu acho que poderão perder alguns deputados, pela questão do método de onde poderão perder 10, 15 deputados sem perder muita votação, não é? Especialmente nos círculos mais pequenos, mas acho que vai continuar a ser uma força política muito forte e que vai limitar o crescimento da AD. E esse é que é o grande problema eu diria, de Luís Montenegro, porque se fosse só o PS e ele, e não tivesse um CDS em vez de um Chega, eu acho que ele chegaria muito mais facilmente à maioria. Este é o tampão. O tampão que hoje existe é o Chega, e são pessoas muito difíceis de convencer a trocar para uma AD que eles veem já como algo de esquerda, algo do sistema. Isso na verdade até é uma chatice, porque o Chega quase que impede aqui de haver maiorias absolutas à direita sem... mas enfim, eu concordo com isso e até eu arriscaria, por exemplo, que não me admirava nada, não ficaria nada espantado se o Chega, por exemplo, não ganhasse as eleições no Algarve. Não... Acho que já nas últimas eleições não ficaram muito longe ganhou disso. nas últimas eleições. Mas que não repetisse, ou seja, num cenário em que se está a falar de queda, mas que mantivesse esse resultado. E que não reforçasse no Alentejo, a posição no Alentejo, etc. Mesmo em Setúbal, e enfim, noutros círculos onde provavelmente nem conseguirá eleger deputados, mas ou dificilmente. E depois aqui há que o PS aqui no meio disto. Eu estava a ouvir e estava a pensar nisto, que o PS que nós, e tu estavas a dizer, eu percebo que tu dizias, este PS é muito mais radicalizado à esquerda do que o guterrismo, do que o soarismo, do que o socratismo, até se quiserem, mas são mais radicais, eu acho que também porque são mais impreparados, e eu acho que isso faz muita diferença, mas também é curioso porque o regime que durou até agora, e isto, na verdade, se nós entendemos isto como aqui uma espécie de fase de ruptura
porque já não há uma revolução, não há um assassinato, não há um momento em concreto que serve de gatilho para a coisa mudar, mas já um bocadinho aquela teoria de que nos últimos 200 anos os sistemas em Portugal caíam de 50 em 50 anos, não necessariamente 50 anos certos, mas mais ou menos por aí. E nós agora, como já não temos esses momentos de ruptura abrupta, eu acho que nós estamos a assistir aqui já há uma série de tempo a esse movimento de ruptura e, portanto, as coisas mudarão para outra coisa qualquer, mais tarde ou mais cedo. Mas neste regime em que nós temos vivido, que é, acho que mais ou menos evidente, que é, no fundo, o regime do PS, com nuance e com algumas autorizações, e na verdade o país ainda chegou onde chegou, na verdade foi por causa dos anos precisamente em que o PS não esteve no governo, enfim, não quero voltar aqui atrás, mas até porque tinha aqui muitas nuances para dizer, mas o PS pode fazer tudo aquilo que quiser e dar as cambalhotas que quiser sem ser necessariamente escrutinado por isso e questionado por isso. E aquilo que se disse, essa cambalhota que o Pedro Nuno Santos tinha dado por causa do assunto da imigração, de repente Pedro Nuno também já não concordava com a política de fronteiras abertas e que também havia problemas de segurança e que aquilo da manifestação de interesse tinha sido um grande erro, não sei o quê. Aquilo, na verdade, é o PS a perceber que na sua franja de eleitorado mais fiel, que são reformados e pensionistas, no fundo, que é onde o PS vai sobrevivendo e de onde tem vivido bem nos últimos 10 anos, esse eleitorado também lhe estava a fugir. E, portanto, deu as cambalhotas que entendeu dar. Além de desaparecer naturalmente, não é? Quer dizer, eu se tivesse um partido político em que só ganho no extrato acima dos 60 anos, estava muito preocupado. Quer dizer que daqui a 20 anos não tenho partido político, não é? Não, tens porque há mais pessoas a fazer 60 anos também, não é? Mas não vão ter as mesmas regalias. Pois, é isso, mas quando lá chegarem vão começar a perceber que já não vai ser igual. Ora, aí está. Mas daqui até lá, pois, como dizia outra, enquanto o pau vem fogam as costas, não é? Daqui a 10 anos Pedro Nuno já não está a contar ser líder do PS, nessa altura já deve estar no bem bom, no outro lado qualquer até já pode voltar a andar de Porsche. É Papa. O próximo Papa. Não, é Papá. No caso dele é Papá. Acho que é o Papá que ganha o guito. E esse cenário em que o PS está aqui, esta cambalhota, porque percebeu isso, porque mesmo para as pessoas mais velhas, esse tema tornou-se uma coisa importante. E eu acho que não quer saber, porque também dá a coisa de tal maneira garantida, e talvez até porque vejo, enfim, outro tipo de problemas que passam um bocadinho por cima disso, e o que significa que as pessoas também não estão só preocupadas com o seu bolso e com a sua reforma, mas enfim, podia haver aqui uma linha de argumentação que diria que os reformados e os pensionistas estão a pensar mal, até estão preocupados com a imigração, mas no fundo agora está aqui muita série de gente a contar para a Segurança Social, no fundo, as reformas continuam a ser pagas e está aqui uma alavancagem financeira porque cabe agora mais gente a pagar e não sei o quê. Portanto, isso é desrescado. Sim, mas enfim, também se pode montar essa argumentação, mas as pessoas não eu acho que isto de repente foi de facto um tema que se tornou transversal, que chegou a Portugal um bocadinho mais tarde do que chegou noutros países, porque a realidade também chegou cá mais tarde, e que pode de facto mudar muitas coisas daqui para a frente. E eu acho que nesse aspecto em concreto o governo não leu mal a coisa e não tem respondido de forma errada genericamente aos anseios da generalidade da população, e eu acho que isso é bastante claro e fica bastante patente, mesmo
nas pessoas que votam no Chega, na Iniciativa Liberal, no PSD e agora até eventualmente no PS, as pessoas não são... não há um sentimento generalizado na sociedade portuguesa contra a imigração e, portanto, portas absolutamente fechadas, mas também não há um sentimento generalizado de portas completamente abertas como havia até agora e que na verdade só se gerou porque o Bloco de Esquerda, mais até o Bloco de Esquerda do que o PCP, mas o PCP também, durante estes anos todos e com muita benevolência de muita gente do PS, durante estes anos todos fizeram por implementar e... Não foi a geringonça? Exatamente, e que nos conduziram a isto. E, portanto, este é talvez agora o grande tema deste momento, porque há outros, este é mais visível, mas não sei se foi o PCP, eu tenho ideia que seja o Bloco de Esquerda. Eu acho que sim. Porque os interesses do PCP não seriam estes todos. Não, mas o interesse nisto, na verdade, sempre esteve muito em cima da mesa. E aí há umas semanas ou uns meses, o Miguel Prata Roque disse isso na televisão, que era... enfim, não me lembro aqui de cor, mas que no fundo era... Novos votantes, a lógica do Partido Democrata nos Estados Unidos. Eram os novos é a lógica do Partido Democrata nos Estados Unidos, quer dizer... Se há 7 ou 8 anos alguém dissesse isso, era fascista e portanto, não estava aqui a ver a coisa com bons olhos. E neste momento já são eles próprios que o dizem e, portanto, que já sem grande pudor. Houve durante muito tempo esse pudor, porque era uma questão humanista, porque era não sei o quê. E agora, aos poucos, as coisas vão ficando um bocadinho mais claras. Quer dizer, são novos votantes, é isso que se procura. São os novos pobres, os novos descamisados. Enfim, a esquerda perdeu os famélicos da terra e agora precisa de ganhar alguns. E, portanto, vai à procura deles ao Nepal e ao Bangladesh. E pior, e garantindo que não sai da cepa torta, não é? Porque é precisamente agarrá-los logo à entrada na subsídio. No subsídio, claro, no subsídio, claro, são mais alguns milhões de periquitos que de boca aberta para a pista subsidiária. E, enfim, é o que é. Nuno, queres dizer mais alguma coisa? Não, nada de especial, acho que eu acho que esta sensação de facto de desalento é grave e é importante, daí o meu interesse pelo debate dos novos partidos e também que haja de facto vozes dissonantes na Assembleia da República, como por exemplo a Joana Amaral Dias, que acho que seria de facto uma boa aquisição, é precisamente por causa disto, é para aumentar o nível da discussão pública, para obrigar um conjunto de temas a serem colocados na discussão pública, que se não for através do Partido da Assembleia da República não é. Temas, nomeadamente como a questão energética e outros que tal, e que se a democracia quer sobreviver, a democracia precisa de gerar as possibilidades de representar estes temas, estes assuntos e as pessoas para quem estes assuntos são importantes. Aquilo que a mim me causa maior apreensão é que não haja a capacidade de fazer essa regeneração. Essa regeneração depois é feita naturalmente pelos atores políticos até de forma hipócrita, porque lá está esta questão da imigração, a partir do momento em que se percebeu, porque entrou no espaço público, porque de repente há reportagens na televisão, porque de repente há estudos de opinião sobre isto e sobre aquilo. Quando se percebeu que isto é um assunto que é importante, então, e depois de repente já são todos contra. Então de repente já são todos não sei o quê. E até o governo quer mandar embora não sei quantas pessoas, e depois o outro já diz que é pouco, e tarará, e o discurso muda. E isto é uma diferença, era aqui, e eu termino, que depois, isto também é a diferença entre a democracia e a demagogia, não é? É que termos os agentes políticos, nós temos que ter a capacidade de distinguir entre que, e essa é uma responsabilidade do povo eleitor, de distinguir aqueles que querem de facto fazer alguma mudança e que querem impor alguma
reforma no sistema daqueles que só dizem aquilo que as pessoas querem ouvir. É a diferença entre o demagogo e o populista. E é a diferença também entre o populista e o popular. Porque uma pessoa pode ser popular e não ser populista. E hoje em dia é tudo uma grande confusão, as pessoas chamam nomes umas às outras, há uma enorme violência, e estamos de facto num período que eu imagino que seja de transição para outra coisa qualquer. E nestes momentos eu acho que é a altura em que nós temos que nos agarrar como um barco que está no meio de uma tormenta, e o mundo tem estado numa tormenta, de facto, quer nos Estados Unidos e na Europa, a nível internacional estamos num processo de grande ajustamento, e nós temos que nos agarrar ao leme, no barco, aquelas cordas que é para ter certeza que o barco não vai nem ao fundo, nem tomba, nem nós caímos. E o que é que são essas coisas às quais nós nos agarramos para navegar a borrasca e para navegar a tempestade? São aqueles princípios que nós reconhecemos como fundamentais. E, portanto, em última instância, nós temos que perceber, e eu acho que isto é aquilo que é o ponto fundamental de todos, que não há democracia se o povo não defender essa democracia. A democracia não é dada. A liberdade não se dá. Se a liberdade é dada, se a liberdade é oferecida, então as pessoas que recebem a liberdade dependem de quem lhes dá a liberdade. Isso não é a liberdade. A liberdade é conquistada. A liberdade é mantida. A liberdade é lutada. E acho que um dos grandes engodos dos tempos contemporâneos e dos tempos modernos é tomarmos estas coisas todas como garantias, sem percebermos que, a pouco e pouco, a qualidade da nossa democracia está a resvalar para níveis que são para lá de preocupantes. E, portanto, numas eleições que não contam para nada, no fundo, só isso já é grave. É a sensação de que não servem para nada. Portanto, contam pelo menos para isto. Bem, vamos às linhas para contar para alguma coisa. Vítor. Olha, a minha linha direita é sobre um anúncio que foi feito, penso que há 2 dias, a venda do grupo Padaria Portuguesa ao grupo Rodilha Espanhol. E, portanto, agora há uma mudança completa, 100% da empresa foi vendida a este grupo. Eu nunca fui grande fã da Padaria Portuguesa, mas sou um grande fã da Rodilha. Adoro as Santos e espero que haja aqui, neste negócio, oportunidade dos espanhóis finalmente conhecerem o nosso croissant feito com massa brioche, com manteiga e fiambre, e não estes croissants que eles têm por cá, o compal, que o compal se espalhe por Espanha, meia de leite em vez do cortado, e que vocês tenham acesso, porque eu sempre que viajo, por exemplo, a Madrid, onde tem estas lojas da Rodilha, que eles aproveitem para entrar no mercado português, porque eles têm sandes absolutamente maravilhosas, umas que eu adoro, que é atum, nozes e porto, peru com maçã, frango com caril, frango com mostarda, madrim e serranito. E eu já estou a imaginar as sandes que eles podem fazer em Portugal. Em pão de forma, uma versão portuguesa de uma farinheira com mel, um bacalhau à brás ou uma sorda versão vegan. Eu penso que é um belíssimo negócio para a internacionalização da padaria portuguesa, que é um caso de sucesso em Portugal, num setor muito difícil das padarias. Eles conseguiram, penso que foi criar 80 lojas e 2 fábricas ou 3 fábricas, e os sócios não tinham a capacidade de promover a internacionalização, iriam ter que investir muito o seu dinheiro, e encontraram aqui um parceiro, na verdade, uma empresa que tem muita força já em Espanha, não tem só as lojas da Rodilha, tem outras lojas
e que complementa um pouco a oferta deles. E, portanto, é mais uma marca portuguesa, um caso de sucesso, apesar de ter sido muito criticado durante muito tempo, mas a verdade é que conseguiram crescer, conseguiram criar, conseguiram modernizar um certo tipo de oferta, e é um reconhecimento. Falamos muito dos funcionários públicos, dos reformados, mas há gente que luta pela vida e que cria uma coisa, mesmo sendo muita sociedade e muita informação, meios de comunicação, os criticarem frequentemente, e foram lutando, e agora tiveram a sua recompensa, venderam a sua participação numa empresa que continuava a dar dinheiro. Muito bem. Vítor, eu acho que nós vamos ficar com... Nós vamos ficar, desculpa lá, acho que vamos ficar com a porcaria das sandes da padaria portuguesa e com a porcaria dos corações dos espanhóis. É só uma opinião. Também pode acontecer, pá. Eu sou otimista, pá. Eu sou otimista por natureza. Mas mando-vos, a próxima vez eu tenho uns packs de 10 sanduíches, eu levo-vos um pack desses para vocês experimentarem. Especialmente da nozes, mel e porto, ou lá o que é. Bom, eu não sei onde é que tu foste buscar essa ideia de sandes de bacalhau à Brás, mas... Epá, eu acho, lembra-me agora. Eu gosto de sandes de cozido, pá. Eu gosto de sandes de cozido. E pão de forma não deve ficar muito bom. Não, pão de forma não. Mas numa carcaça, um papo seco. Aqueles molinhos. Bem, a minha linha também aqui muito rapidamente, até porque na verdade também ainda não há para dizer, não é sobre o anúncio desta semana, é sobre o anúncio de hoje. Abemos Papa e acho que escolheu o nome de Leão XIV. É um primeiro Papa norte-americano, tem dupla nacionalidade, é peruano também, e enfim, acho que independentemente das discussões que sempre surgem, e enfim, estas conversas do mundo um bocadinho mais terreno dos progressistas e dos conservadores, e de quem é que fica satisfeito e de quem é que não fica, e para que lado é que vai o Papa e para que lado é que não vai. Eu acho que ainda é muito cedo para saber. Aquilo pouco que se vai sabendo diz que, segundo esta bitola e este tema, ou este ângulo de análise, dizem que o Papa Leão XIV é um centrista, um moderado, e portanto alguém que acho que aparentemente não está a agradar nem aos mais conservadores, enfim, falar politicamente, nem aos mais conservadores, nem aos mais progressistas. Será uma boa notícia se as mesmas pessoas que passaram os últimos tempos a elogiar o Papa Francisco voltarem, enfim, a apontar o dedo ao Papa, fazendo como fizeram com o próprio Papa Francisco quando no início do seu papado, quando o acusaram de ter sido cúmplice da ditadura argentina, quando acusaram o Papa Bento XVI de ter sido um jovem nazi, e por aí fora. E, portanto, será um bom sinal se muita gente voltar a acusar o Papa disto e daquilo e do outro. Seja como for, independentemente destas coisas todas, é um grande dia para os católicos, naturalmente, e eu estou naturalmente muito contente e na expectativa também para conhecer o Papa Leão XIV. Nuno? Olha, eu tinha uma outra linha, mas entretanto, motivado pela vossa ponto de situação em termos de números no nosso país, de há bocado, gostava de ler aqui uma passagem de um ensaio que eu por acaso gosto bastante. E então, início de citação: o que o cidadão deixa de fazer por si, fala o Estado, por meio de um organismo novo, porque a sua força e complexidade estão na razão da força e do desenvolvimento da esfera de ação de cada cidadão. Ora, a força do Estado não pode existir se não organizada, isto é, não existe sem repartições e sem empregados. Repartições tanto mais complicadas quanto mais perfeita é a organização. Empregados tanto mais remunerados quanto são mais importantes os negócios de que se ocupam. O funcionalismo
É, pois, o triunfo da centralização, a sua expressão mais completa. E pode, sem ironia, dizer-se que uma nação centralizada não chega à sua plenitude, não é, por conseguinte, perfeita, enquanto uma metade dos cidadãos não estiver constantemente ocupada em vigiar, governar e corrigir a outra metade. Mas toda essa gente vive, absorve e não produz. A ruína das nações centralizadas começa por aqui. Não há relação entre o que sai do trabalho e o que exige o consumo. Para acudir às necessidades do dia, é preciso, portanto, hipotecar o futuro. Mas o futuro há uma hora em que chega a ser presente, e nessa hora aparece por tal forma enfraquecido e sobrecarregado, já para viver, precisa pedir a um outro futuro mais longínquo, o dobro e o triplo do que lhe tinha pedido a ele. Eis a progressão terrível da dívida pública. Progressivamente, não proporcionalmente, crescem as exigências do Estado e progressivamente, não proporcionalmente, diminuem os recursos do país, onerado, comprometido numa razão matematicamente assustadora. É neste momento que o fisco, até ali simples organismo como os outros, se desmascara e deixa ver o monstro cruel, tirânico e disforme que é realmente. Nesse momento de brutal fraqueza, toda a política se resume numa única palavra: dinheiro. Isto foi escrito pelo Antero Pedro Nuno Quental. Santos. Pelo Pedro Nuno Santos. Foi. Foi escrito pelo Antero de Quental, um pequeno ensaio que é maravilhoso, que é Portugal perante a Revolução de Espanha, e foi escrito em 1868. E, portanto, é preciso perceber que não há nada de novo debaixo do sol. Mudam os protagonistas. E as causas continuam a ser as mesmas. E, portanto, os problemas também. Estavas com um tom de voz que eu às tantas imaginei que tu fosses começar a dizer: o devo à providência, a graça de ser pobre, sem bens que valham, por muito pouco estou preso à roda da fortuna, nem falta me fizeram nunca lugares rendosos, riquezas, ostentações. Bom. Mas há razões para isso. Isso tem a ver com o primeiro ser escrito em bom português, antes do acordo ortográfico. E naturalmente havia uma partilha aí de ideia, sendo que infelizmente muito deste centralismo depois foi, obviamente, nós fizemos um programa inteiro muito giro que falámos sobre esse problema. Bom, senhores, muito obrigado. A quem nos ouve e vê lá em casa, muito obrigado também pela vossa companhia, pela vossa paciência, pela vossa companhia, sobretudo. Voltamos a ver-nos para a semana. Até lá, recebam um abraço e já sabem, sigam-nos nas redes habituais: Facebook, Twitter, X, Telegram, WhatsApp, no nosso site, linhasdireitas.net, Spotify, iTunes e por aí fora. Um abraço e até para a semana. E pronto. Foi assim que acabámos de ter o incomensurável privilégio de assistir ao podcast Linhas Direitas. O podcast sensação da direita. Em Portugal e em português. Para a semana, juntem-se outra vez.